Vamos continuar o assunto? Então, existe algum texto na Bíblia que proíbe, que permite separar e casar? Não existe. Por que não existe? Porque isso é assunto de que você decide em relação ao âmbito humano. Conforme eu mesmo disse para você, que não é Deus que escolhe escola, nome e coisas desse tipo de natureza. Sou o pastor mestre Apolo da Igreja Tempo da Salvação. Meu telefone ele fica à sua disposição. 998285400. Salva o meu número no seu telefone, pastor mestre Apolo, para a gente conversar. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo texto, pode me ligar. Às vezes a ligação é difícil atender, que eu sempre estou em alguns compromissos, mas sempre te respondo na oportunidade, ok? Então a gente está à disposição para trabalhar junto o ministério. Outra pergunta que me fez, pastor, Romanos capítulo 7 proíbe. Romanos capítulo 7, olha o que diz, já me falaram sobre isso também. Em Romanos capítulo 7 está escrito que, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos, daquele que ressuscitaste dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, gente, me mandou esse texto também, pastor, aqui, ó. Quando se casou, pode até separar, mas não pode casar de novo, porque a Bíblia fala que enquanto o marido viver, a lei predomina. Então, mesmo o marido vivendo, se for separado, eles estão ligados, e aí se casar de novo o marido, a mulher se torna adúltero, porque a Bíblia está dizendo. É verdade? É, de acordo com a lei. Você vive na lei? Pronto. É simples assim, ó. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. Mas morto, livre está da lei. Você vive na lei? Você está vivendo nesse tempo da lei? Porque a lei ela existe para quem não tem consciência. A lei existe para quem vive como animal. Para que a lei existe? A lei existe é para aquela pessoa que quer pegar uma arma e sair atirando os outros na rua, é doido. Então a lei tem que vir. Existe país que tem que matar esse tipo de pessoa, existe país que dá prisão perpétua. A lei existe para quem não tem consciência. Você vive na lei? Você vive na lei ou você vive em uma outra dispensação? Você vive na lei ou você vive na dispensação da graça, que é a consciência? Porque graça não é não é permissão para pecar. Graça é uma oportunidade de consciência, onde o Senhor disse que a lei do Senhor estaria dentro do nosso coração, a vontade de Deus. Porque eu não vivo na lei. Se você vive na lei, então, de fato, presta atenção, o que é o cúmulo da ignorância? Porque se não podemos separar, ou se podemos separar e não pode casar de novo, Deus ele se torna um perverso. Porque o homem separa da mulher e começa a ter uma macumba evangélica. Qual que é a macumba evangélica? Tomara que a minha mulher morra. Tomara que minha ex-esposa morra para que eu possa casar de novo. Não estou aguentando mais. Eu preciso casar de novo, mas eu não posso casar enquanto a minha esposa não morrer. Oh, Deus, tenha misericórdia. É isso que eu vejo acontecendo no meio evangélico. É a mulher que separa, mas pega esse texto, achando que está dizendo para os dias atuais, e fica torcendo para o marido morrer. Irmãos, o que é... Eu não vou nem falar o que é pior, porque não precisa nem dispor isso. Eu não consigo ver Deus assim, gente. Eu não consigo interpretar a vontade de Deus assim. Eles separaram. Foi permitido o divórcio, separou bonitinho, diante do juiz, os filhos foi sustentado num diálogo, numa conversa, mas agora ambos odeiam um ao outro e um torce para que o outro morra primeiro, para que a outra pessoa possa casar. Como que Deus, sendo pai, ele deseja isso? Eu não consigo entender isso nos dias de hoje. Quando Jesus ele se assentou com a mulher samaritana, que já teve 5 maridos e o que ela estava vivendo não era dela, Jesus ele falou alguma coisa diretamente nesse assunto com ela? Jesus por acaso mandou ela ir para o inferno? Jesus falou com ela assim, olha, mulher samaritana, leia lá em João capítulo 4. A mulher já tinha vivido 5 relacionamentos. E o que dá a entender, ela estava vivendo com um homem casado. O Senhor Jesus disse, ó, você já teve 5, ela não era fácil não. E o que tem agora não é seu. Mas como que Jesus tratou essa mulher? Você não me responda mal e não me acusa, não. Leia o texto. Como que Jesus tratou essa mulher?
Jesus tratou ela com respeito, com amor, com revelação. E a mulher se tornou uma missionária evangelística, que ela largou o balde de água, foi correr na cidade e trouxe todo mundo para falar com Jesus. Porque Jesus tratou ela com dignidade. Olha, você teve 5, não está certo. O que você tem agora é seu. Você toma cuidado. Jesus deu ela uma instrução de vida e falando, você está vivendo errado. Define a sua vida. Mas tratou ela como pessoa e não negou para ela a revelação do reino. Jesus não negou para ela a revelação que ele era o Cristo, coisa que ele não tinha ensinado nem os sacerdotes, nem os discípulos, mas ele revelou à mulher samaritana dizendo, eu sou Cristo, eu que falo com você, sou filho de Deus. Mesmo ela tendo 5 casamentos e tendo um outro homem que não era dela, o Senhor não a condenou, não a julgou, não falou que ela ia para o inferno porque ela era adúltera, pelo contrário, tratou ela com dignidade, com respeito, mas deu a entender para ela de forma clara que ela estava vivendo errado e que ela precisava ter um relacionamento sério, o único diante de Deus, e fazendo assim com ela, ela se tornou uma grande evangelizadora. Você vai discutir contra isso? Isso é o texto de João capítulo 4. Aí sim nós podemos pegar uma base, porque foi Jesus que iniciou a conversa. Com a mulher samaritana, foi Jesus que iniciou o assunto. Aí sim é uma base de mandamento. Agora, com os fariseus, ele está respondendo a gente, fariseus. Lucas 16 e 14, Mateus 19 e 3, ele está respondendo aos fariseus que queria casar e separar por qualquer motivo. Aí quando Jesus encontra um fariseu que quer casar e separar por qualquer motivo, o Senhor fala, não faça isso, porque se você separar e casar com o outro, você comete adultério, e a mulher também que fica e casar com o outro comete adultério. Lucas 16 e 14 é os fariseus que ele está respondendo, e Mateus 19 e 3 é os fariseus que ele está respondendo. Mas João capítulo 4 é Jesus que inicia a conversa, deixando bem claro para a mulher, você viveu com 5 homens, o que tem agora não é seu, mas olha, toma cuidado, não faça assim não, você precisa de ter um marido, em outras palavras, o Senhor está dizendo com ela, você precisa conhecer sobre o reino dos céus, muda o seu estilo de vida e ela aceita a palavra e ganha a cidade inteira. Aí João capítulo 4 é mandamento, porque é Jesus que inicia, mas Mateus 19 e Lucas 16 não é mandamento, porque ele responde aos fariseus. Essa é uma definição claríssima que eu estou trazendo para você. Semelhante ao que eu disse, que Jesus está respondendo aos fariseus, assim como ele responde àquela pessoa que quer entrar para a igreja e congregar, mas pensa assim, quando o pastor falar qualquer coisa, eu vou embora. Jesus é contra esse tipo de pessoa e fala, não, se você entrar, fica até o fim, porque você está decidindo que quer entrar. Então pesquisa, analisa, para que você possa compreender e viver a verdade. Querido, é o que eu acredito dentro da palavra do Senhor e tenho completamente paz para falar sobre esse assunto. Pastor, mas Romanos capítulo 7, você não vive na lei? Você vive na lei? Porque quem tem consciência não precisa da lei. Irmãos, às vezes as pessoas que mais têm conhecimento da Bíblia são os que mais fazem os outros viver uma vida de escravidão. Porque se a gente lê lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, você vai entender que a Bíblia diz que existia um homem doente na terra, caído no chão. Passou o sacerdote e passou o levita, viraram as costas para quem estava caído no chão. Porque o sacerdote, que é o pastor de hoje em dia, tinha um compromisso na igreja e não podia parar para cuidar do doente. O levita, que era o porteiro, que era o que limpava, ou que cantava ou tocava, também tinha um compromisso na igreja e não tinha tempo para cuidar do doente. Mas o samaritano, que não era um religioso como os judeus, que não entendia da palavra do Senhor e nem estava indo para a igreja, parou e cuidou do doente. E Jesus pergunta ao homem da lei qual que fez a coisa certa, quem que é filho de Deus? E ele responde, é o bom samaritano que cuidou do homem. E o Senhor disse, esse sim é digno de ser imitado, é desse tipo de pessoa que Deus gosta, é assim que nós devemos prosseguir, o nosso próximo tem que ser cuidado assim. Vocês conseguiram entender o que eu disse, que eu quero dizer sobre a palavra do bom samaritano? O sacerdote e o levita que tinha conhecimento desprezou e também foi desprezado por Deus. Então não é conhecimento da Bíblia que significa que o seu comportamento e postura vai ser certo. Mas o samaritano que era desprezado pelos judeus cuidou do doente e foi agraciado pelo Senhor. Então, querido,
Não é o conhecimento de texto da Bíblia que vai tornar você uma pessoa séria, boa e o que você está ensinando é verdadeiro. Pelo contrário, às vezes muitas pessoas que têm muito conhecimento escravizam as pessoas, porque esse assunto que eu estou trazendo para você agora, eu acho que nós não conseguimos entrar pelo Face não, mas eu vou estar postando no Face Apolo Lopes, vou estar postando na página da Igreja Tempo da Salvação para vocês, vou estar postando esse vídeo no YouTube, Pastor Mestre Apolo no YouTube, viu? Pastor Mestre Apolo, e vou estar mandando o link no WhatsApp, é só você me procurar, porque tem muita gente sofrendo, porque os líderes espirituais, que eles têm direito de agir assim, mas agem sem amor por a pessoa. Existem pessoas que chegam na igreja, que já vieram de um casamento frustrado, estão separados, e o pastor não batiza essa pessoa, não dá ceia a essa pessoa, porque a pessoa está no segundo casamento, mas o pastor não entende que aquele primeiro casamento era um lar de inferno. Foi feito num tempo onde a mulher não tinha maturidade, não tinha modos, não teve ensino pela própria liderança. Essa mulher veio de um primeiro casamento onde o homem batia, espancava, maltratava os filhos, ela não podia sair para trabalhar, então ela teve coragem de romper o casamento e encontrou agora um homem de bem, um homem de paz, um homem que consegue a valorizar, mas alguns líderes espirituais não aceitam essa pessoa na igreja para ser batizada, não aceita para ter comunhão, nem para ter cargo na igreja, mas o dízimo dela aceita, o dinheiro dela aceita. Vocês entendem? O dinheiro dela para sustentar a igreja aceita, mas a pessoa não pode tomar ceia, não pode ser batizada, não pode participar do rol de membro, mas o dízimo pode ser devolvido no altar. Ah, misericórdia, eu falo mesmo, querido, falo porque o Senhor me chamou aqui para ensinar aquilo que eu defendo e cada um vive segundo o nível da sua fé. Então tem que ser explicado e deixado claro sobre isso. Pastor, só está incentivando a pessoa a separar e casar de novo? Não estou, mas eu estou dizendo a você que existem as exceções na vida. Existem as exceções sim, e esses textos que a Bíblia descreve, não descreve com essa propriedade para que você possa ler e colocar em cima das pessoas uma pedra que elas não conseguem nem se mover. Existem situações que de fato o divórcio ele é necessário. Outra coisa, querido, existem líderes espirituais que dizem que não pode divorciar e nem casar de novo. Certo? Não pode divorciar nem casar de novo, mas entra dentro da casa deles e vê se ali tem vida. A casa é um inferno, o filho é perturbado, o filho é doente. Porque o homem diz, olha, não pode casar de novo, não pode separar, mas ele usa isso para continuar abusando da mulher, tratando ela parecendo um animal, nunca deixou a mulher tirar uma carteira de habilitação, porque eu converso com mulheres assim, nunca deixou a mulher estudar, nunca deixou a mulher sair, a mulher não teve aquela força de ir além e quebrar e lutar e procurar uma justiça e sair de casa, porque os pais também vêm com esse pensamento, a igreja mata a mulher em cima disso, não pode, irmã, você tem que aguentar em oração, vamos levantar campanha. A igreja evangélica tem esse clichê assim, ó, vão pro joelho, que Deus vai moer, e o joelho vai indo 5, 10 anos, a mulher vai sofrendo, passando fome, o homem um ganancioso, um ignorante, um burro, um sem educação, que não é pai, não brinca com o filho, não sabe relacionar, não melhora, e quando a mulher vai pensar alguma coisa, ele fala, ó, você sabe que se a gente separar e casar com outro, a gente vai pro inferno, né? Porque começa adultério. Você consegue entender isso, irmão? Deus quer uma vida para uma pessoa desse tipo? A minha palavra é, mulher, saia daí, fuja com teu filho, vai para a porta da polícia, faz um BO, principalmente na hora que você tiver com algum hematoma, e nunca mais olha para cá de um monstro desse. Divorcie e ore ao Senhor para que no tempo certo tenha uma vida de paz e de dignidade. Falo abertamente, eu já não tenho problema, porque as pessoas costumam me julgar e falar mal de mim desde quando eu comecei na televisão. Porque eu falo assuntos que a maioria não fala, porque tem medo de perder membro da igreja. Eu não tenho medo de perder membro da igreja porque eu defendo vida. Eu detesto a covardia, o abuso. E tem caso também que é a mulher que é a agressora, né? Porque tem caso também que é o homem, que a gente não entende por que é isso, mas parece que não nasceu com a natureza total de domínio, de respeito, de liderança, e a mulher também que usa e abusa e faz do homem um escravo. E ele tem medo de romper também, porque não pode separar e casar de novo. Vive uma vida de escravidão. Um inferno, não tem lá. Casamento foi feito para ser desfrute. Casamento foi feito para ter bênção.
Eu vou terminar o programa e tenho a graça de chegar em casa, encontrar minha esposa, encontrar meu filho, tomar um café junto, almoçar junto, sair junto, voltar, ter uma liberdade. Tem os momentos difíceis? Tem, mas casamento foi feito para ter vida e ter paz, não para ter morte. Precisamos entender esses pontos. E tem gente que nunca vai separar e casar de novo, mas ele é adúltero no coração. É adulto no coração porque o Senhor diz que se olhar para uma mulher, ou se a mulher olhar para um homem e o desejar, já cometeu pecado. Então tem homem que não pode separar de novo, não pode casar de novo, mas ele vive, eu vou usar o termo aqui, transando com as mulheres naquilo que olha, naquilo que vê e naquilo que toca. E chega na frente do altar e diz, não pode separar porque é pecado, o casamento é um só. Eu tenho 30 anos de casado, eu tenho 27 anos de casado, mas tem 20 de adúltero. Porque em cada menina que toca, imagina ela nua. É um adúltero na mente e no coração. E a mulher da mesma forma, de jeito nenhum, separar e casar de novo vai para o inferno. Mas ela não pode ver um homem, que o corpo arrepia de tesão, é uma safada no coração. Vocês entendem, gente? Eu tenho que falar assim abertamente para entender as bases da vida. Para que a igreja evangélica deixe de ser uma falsidade. Onde a gente luta mostrando ser o que nós não somos. Precisamos melhorar. E com a realidade. Adultério não é separar e casar de novo. Adultério é adúltero no coração e na mente. É perverso no coração. Porque aquilo que a gente faz no ato é só a aprovação do que já está dentro de nós. Vocês entendem? Então, Romanos 7 proíbe o casamento de novo. Mateus 19, Lucas 16 não proíbe. Porque a lei foi feita para quem não tem consciência. No tempo de Jesus, no sábado, se caía um menino dentro do buraco ou um boi, eles não tirava nem a criança e nem o boi lá dentro do buraco, porque não podia trabalhar, porque a lei proíbe trabalhar no sábado. Então a lei foi feita para gente burro, para gente ignorante. Agora, quem tem consciência e quem é um ser humano, vive de maneira diferente. Eu não sou a favor do divórcio e não estou incentivando ao novo casamento, mas existe a exceção das coisas. Agora, quem já casa e quem vive pensando só no segundo casamento, será condenado pelo Senhor. Mas existe a exceção das coisas. Tá bom? Que a gente tem que conversar, tem que entender e tem que ver para a gente viver da melhor maneira. Os pais têm que incentivar os filhos a pensar sobre a sua postura, sobre o seu trabalho, sobre o seu modo de viver. Casamento não foi feito para ser sustentado por medo, por obrigação, por pressão dos pais, por decisão dos pastores, por medo do homem matar, por medo do homem suicidar, por medo do homem fazer covardia com os filhos. Casamento não foi feito para ser mantido com isso, não. Por causa da aparência da religião. Casamento não foi feito para isso. Pastor, quando o casamento estiver em Cristo, tem que fazer o quê? Chamar os dois, conversar, orar, buscar liderança, fazer uma terapia se desejar, ter um relacionamento. Mas existe casos onde o divórcio é a salvação para salvar vidas. Aqui em Sete Lagoas aconteceu o caso de um homem e uma mulher vivendo junto na mesma casa, mas não conversava. Vivendo junto na mesma casa, mas não tinha intimidade. E aí a mulher conversa com outro homem, ou relaciona com outro homem, eu não sei bem da história, mas o homem mata a mulher. Você acha que isso é de Deus? O homem acabou matando a mulher, porque teve os ciúmes, teve um ataque. Você acha que isso é de Deus? Isso poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Se quando houve o rompimento e não teve mais ter amor, não teve mais relacionamento, não tem mais diálogo, então vamos divorciar, você toca a sua vida, eu toco a minha vida e nós vamos cuidar dos nossos filhos. Não, tem homem e mulher que vivem junto dentro de casa, um dorme no quarto, outro dorme no outro e não tem conversa e não tem diálogo. Você acha que isso é de Deus? Agora, o divórcio e um novo relacionamento pela bênção do Senhor não seria a melhor opção? Conforme o Senhor fala para a mulher em João capítulo 4, a samaritana? Você está vivendo errado, vamos consertar a sua vida, mas a valorize e dá ela uma visão. São coisas que a gente tem que pensar sobre isso. Tem gente, irmão, igreja, que prefere que as pessoas vivem prostituindo e sendo adúlteros no coração do que de fato ter coragem de divorciar e ter um novo relacionamento à luz de todos. As pessoas preferem que vivem em prostituição, que vivem em adultério, mas que ninguém sabe de nada, desde que continuam no mesmo casamento, mas não aceitam um divórcio, aonde de fato é a melhor opção, e um novo casamento eles não aceitam, mas preferem a prostituição, o adultério no coração, o adultério que ninguém ficou sabendo. É uma hipocrisia dos fariseus.
Entendeu? É normal a igreja aceitar gente que matou de novo, gente que matou, que assassinou, gente que roubou, gente que espanca o pai, espanca a mãe, gente que rouba dos outros, gente que faz tudo errado. Mas quando tem alguém que teve a coragem de falar, eu não aguento essa vida mais, nós já tentamos, nós não nos amamos, não tem mais jeito, vamos chamar os nossos filhos, sendo sincero diante dos nossos filhos, diante da sociedade, vamos romper. A igreja não aceita. Mas aceita todos os outros tipos de maldade, mas alguém que está divorciando com tranquilidade, com respeito e amor, mas amor à vida, a Deus, eles não aceitam. Pastor, o que eu faço se eu sou casado de segunda vez e o pastor não me aceita? Então você tem que sair do ministério, porque você deve respeitar a autoridade. Se o pastor não aceita, você não pode continuar. Mas que você tem a liberdade de ser batizado, tomar ceia, participar e crescer, tem. Porque se não tivesse, Jesus não teria incentivado a palavra de revelação, dada a palavra de revelação à mulher samaritana. Divórcio é uma coisa simples? Não é. Todo divórcio vai trazer prejuízo e muitas complicações. É por isso que antes de casar tem que saber quem é você e quem é a pessoa que você casa. Mas quando a situação começou de maneira errada, às vezes é só o divórcio, às vezes, que vai produzir um ambiente de esperança para a vida continuar. Do que a pessoa continuar na mesma lamúria e luta, orando 10, 5 anos para convencer o marido ou o marido a mulher. Entendeu? Nós vamos terminar agora, o meu tempo acabou. E eu preciso chegar ao fim agora dessa programação. E nós vamos continuar. A igreja evangélica, pessoal, ela trabalha com muita sinceridade em tudo, mas quando chega casamento, não, é assim mesmo, vamos orando, Deus vai ver o que é que acontece e por aí. Não é assim. O divórcio pode ser feito, o divórcio não é fácil, vai ser sempre prejudicial, mas às vezes é a única solução para salvar a vida e colocar esperança no coração das pessoas. Volto a repetir, se o pastor não aceita, você deve o respeitar, porque ele é uma autoridade, ele tem liberdade de não aceitar. A Bíblia diz lá em Mateus que se dois ou três concordar na terra, então é concordado no céu. Então, se a liderança da sua igreja concordou que não aceita um segundo casamento, não adianta você ir contra que você está errado. Mas se 2 ou 3 então concordou a favor, então essas pessoas já é aceita a ordem no céu e estabelecida na terra, você então tem que procurar um ministério que vai entender você como pessoa. Eu tenho na igreja pessoas que é casado pela segunda vez e são extraordinários. Um bom casamento, marido bacana, esposa bacana, importantíssimo dentro da igreja, tá bom? Maiores informações eu passo para vocês depois, o programa chegou ao fim e a gente vai conversando e vai se orientando em nome de Jesus. Mas eu peço agora, em oração, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão vivendo uma vida infernal, dentro de casa, com filhos doentes, tristes, onde não tem vida e não tem paz, que o Senhor possa derramar o teu Espírito com força e graça, para que eles possam, de fato, mudar de vida, de estrutura e ter um casamento de paz. Eu não estou incentivando o divórcio nem um novo casamento, mas eu quero que eles se consertem, que possam entender quem são diante do Senhor. E, meu Deus, se não tiver mais solução mesmo, que esse homem com essa mulher venha ter coragem de romper com esse casamento de falsidade, de mentira, de hipocrisia, de inferno, de machucar o corpo, a alma, a carne, de agressão verbal e física e de falta das coisas, para que possa sair para a luz e de fato ser abençoado pelo Senhor. Que o Senhor guie essas pessoas aos ministérios, que vai os abraçar e os revelar o mundo espiritual, conforme o Senhor fez em João capítulo 4. Que assim seja. A minha oração é para que essa palavra seja de libertação a muitos que estão sofrendo e não têm revelação das coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, nos acesse no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e pode me ligar no 99828-5400. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê paz. Até a próxima programação, se Deus quiser.